Prazer e honra que estou aqui hoje a apresentar este meu colega que vocês conhecem, a maior parte de vocês conhece, pelo menos. Eu estou aqui em representação do diretor da STIG, que teve uma reunião de última hora e então pediu-me para eu vir representar a STIG aqui nesta enorme neste enorme evento. Sempre que um colega nosso se atreve e toma esta atitude que o Dr. Cafo de Costa tomou de escrever uma obra, ainda por cima com esta dimensão, não é? Portanto, isto à partida não é peso, mas o peso está cá, não é? E uma dimensão destas certamente deu bastante trabalho. Um livro pequeno dá muito trabalho, portanto um livro com esta dimensão dará muito mais trabalho, com certeza. O Dr. Cafo de Costa, penso também já todos o conhecem, é docente aqui no Politécnico de Beja, é docente também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, já foi juiz do Tribunal Constitucional, não, do Supremo Tribunal de Justiça, peço desculpa, tenho aqui um ponto a tentar enganar-me, mas eu não deixo. Já escreveu livros de poesia, já escreveu livros técnicos, como é este caso. Portanto, é um homem quase da Renascença, multifunções e todas as funções muito bem desempenhadas. É claro que também vos quero saudar também por solicitadoria, por estar aqui presente o professor Cravo e o professor Hugo. Não sei se está mais algum colega, não. Porque também é importante, quando um colega nosso toma uma iniciativa destas, os colegas apoiarem. Já me aconteceu estar a apresentar uma coisa minha sozinho, sem colegas a apoiar. Isso é terrível. Não terrível, para mim, é quase um desprezo dos colegas para com o trabalho. Isso não se deve fazer. E então também os alunos, não é? Portanto, por um lado os professores, por outro lado os alunos de solicitadoria. Não sei se há aqui alguém que não seja de solicitadoria? Ótimo. Também alunos que não são de solicitadoria, mas são alunos, não é? São alunos aqui do Politécnico. Portanto, alunos de outras áreas. E que este é um tema que é transversal. É claro que será mais virado para o direito, é um livro técnico de direito, mas aconselho também a leitura a quem não é da área. E resta-me felicitá-lo mais uma vez por esta iniciativa, por esta obra. Quando o homem sonha, a obra aparece, não é? E aqui está. Boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento especial ao professor Dr. Cafo de Costa e um abraço ao colega Rui Isidoro. Cumprimentos a todos os presentes na sala. Uma palavra especial ao Dr. Cravo, que mais uma vez mostra que quando somos grandes, somos realmente grandes. E estar sempre presente a apoiar colegas, o que infelizmente nem sempre acontece, só ao nível daqueles que somos grandes. Em nome da Comissão de Curso, agradeço ao Dr. Cafo de Costa estar hoje aqui em Beja a apresentar a sua obra e, igualmente, em nome da Comissão de Curso, agradeço o convite que nos endereçou para uma curta apresentação. Eu falo no plural, porque sendo a coordenação de curso um lugar unipessoal, não é assim que eu interpreto. Eu interpreto a coordenação como uma equipa, e é com a equipa que eu tenho tentado trabalhar. O Dr. Cravo aqui presente, a doutora Elsa, que só não está aqui presente porque teve de ir para uma reunião em Conselho Científico, na qual era para estar, mas pedi dispensa, e desde há um mês esta parte o Dr. João Assis, que faz igualmente parte da Comissão, e que não está aqui hoje presente porque está ao serviço da instituição na Finlândia, trabalhando a internacionalização do curso. Se todos os erros e falhas são apenas só meus, se eu assumo as decisões da coordenação e da comissão, ainda que isso faça com que o mail fique cheio, as decisões são sempre discutidas entre nós todos, porque são opiniões que eu ouço impreterivelmente e a todos com o momento.
Posto isto, 3 ou 4 notas breves, porque não foi a mim que vieram aqui ouvir nesta tarde gélida de quarta-feira. Nascido em Bissau, o Dr. Cafo de Costa é um verdadeiro cidadão do mundo. Corporiza o adágio de Bernardo Soares: a sua pátria é efetivamente a língua portuguesa. E atenção, quando eu convoco a citação, é não apenas a frase, mas todo o texto que normalmente, quando é citado, tal como nos manuais da Porto Editora, é retirado uma parte significativa e, neste caso, a parte mais importante. Agradecer ao Dr. Cafo de Costa a coragem por uma obra com esta dimensão. Um dia, um autor, nomeadamente um jurista, escrever uma grande obra, uma obra de folga, uma obra de 500, 600 páginas, é algo que acontece com alguma regularidade. O difícil, e aquilo que merece ser aqui enfatizado, é a coragem para voltar uma obra destas, porque normalmente fica-se com uma grande obra de 600 páginas, mas não se tem coragem para voltar a um trabalho de fundo. Ainda mais nas condições especialíssimas com que esta obra nasceu, uma vez que parte significativa da obra extraviou-se num problema informático. Aliás, problemas informáticos estão também em voga por estes dias, mas que levaram a um trabalho homérico, que foi recomeçar praticamente do zero um trabalho que estava previamente delineado. Eu, por experiência própria, quando perdi uma vez poucas dezenas de páginas, achei que era uma coisa transcendente. É uma enorme coragem, depois de perder milhares e milhares de páginas, voltar ao texto. E tinha razão o seu amigo e colega Dr. Paulo Otero quando disse: vamos a isso que vai ser ainda melhor que o original, e eu acredito piamente que isso tenha acontecido. Para escrever uma obra como esta, é preciso ter a capacidade de abdicar de muita coisa. É uma dedicação quase total, neste caso, à ciência do direito. Quem passa por estes trabalhos sabe bem o quanto abdica da família, o quanto abdica dos seus prazeres pessoais, o quanto abdica dos seus hobbies, centrando-se naquilo que é o seu trabalho, e o quão difícil é, às vezes, ter tempo para pequenas trivialidades. Ainda que para os outros não sejam trivialidades, quem está imbuído numa obra, toda e qualquer outra obrigação torna-se muito complicada, às vezes, de atender. Olhando para a obra, eu não consegui ler na integralidade ainda, mas irei fazê-lo nos próximos dias. Há um primeiro aspecto que sublinha: o estilo de escrita. Eu atrevo-me a dizer que é um estilo de escrita kafkiano. Não confundir com kafkiano, são lógicas totalmente diferentes, mas um estilo de escrita que revela o seu autor. Alguém que tem o seu próprio trajeto, o seu próprio percurso, a sua visão da vida e do direito, e depois num aspecto que eu acho especialmente interessante, uma constante preocupação com um diálogo com a prática. Sendo uma obra teórica, nós sentimos o latejar da realidade nas suas obras. E depois, o tema escolhido: sistemas de governo. Eu não sou um constitucionalista, mas qualquer pessoa que ama o direito, tem paixão pelo direito constitucional, não fosse o pilar fundamental de qualquer ordenamento. E se existem hoje dois temas absolutamente nucleares no direito, é a questão dos direitos fundamentais e a questão dos sistemas de governo. Nomeadamente, esta passagem de uma democracia formal a uma democracia material. E se há momento em que faz sentido refletir sobre sistemas de governo em Portugal, na Europa e no mundo, é exatamente o momento atual. Por muito que seja desagradável sublinhar aqui, Hegel não teve razão e não chegámos ao fim da história
E Fukuyama, quando falou no último homem, estava enganado. Nunca como agora as democracias, mesmo aquelas teoricamente mais consolidadas, estão e foram tão ameaçadas, pelo que refletir sobre estes temas é absolutamente crucial. E depois, numa perspectiva que o Dr. Cafo de Costa faz, que é numa perspectiva holística em todo o mundo que fala português, ou em todo o mundo de língua oficial português, que infelizmente não são sinónimos. Porque é muito importante este combate ao eurocentrismo que muitas vezes nós encontramos em alguns textos, esquecendo que há muito mais no mundo que apenas Europa. É muito importante o direito comparado. Maltratado muitas vezes, desaparecido de muitas das faculdades de direito, mas que tem e continua a ter uma importância fundamental. Aprender com os outros, lidar com a diferença, ver que há diferentes formas de olhar para os problemas. Mas, porque estas apresentações devem ser como as mini-saias, e para falar da criação não há como o Criador, termino aqui reiterando os meus sinceros parabéns ao Dr. Cafo de Costa por esta obra que me parece absolutamente brilhante, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e académicas. Muito obrigado. A quem esteve presente, muito obrigado. Vou pedir a permissão ao Sr. Diretor e ao Sr. Coordenador que me ponha em pé, porque esta sala tem uma disposição algo esquisita. Sentado é difícil falar para cima. Temos de ficar assim. Eu não gosto de ficar nessa posição. Permitam-me que circule ou que fique parado, mas nesta posição. Tenho que pôr... Pode ficar assim, não há problemas gigantes, não vou sair daqui. Boa tarde. E muito obrigado por terem cá vindo. Estou a ver antigos alunos meus, atuais alunos meus, pessoas que não são minhas alunas, e estão cá todos para testemunhar algo marcante na minha perspectiva. Ou seja, do meu ponto de vista, este é um momento singular para conversarmos sobre direito constitucional comparado. Saúdo o Sr. Subdiretor, que veio representar a STIG, a direção da STIG, e saúdo o Sr. Coordenador da Solicitadoria, o professor Dr. Hugo Lança. Agradeço vivamente o empenho que teve na organização deste evento. Saúdo o meu amigo e colega, o professor Cravo, que cá está. Penso que em representação dos demais colegas que não puderam vir. Mas eu estou feliz por estar aqui mais uma vez a apresentar algo que é meu, genuinamente meu, com todos os defeitos, mas quis ser genuíno na produção da ciência. Há dias, foi ainda esta semana, acho que foi na segunda-feira, tivemos um grande lançamento em Lisboa, na Faculdade de Direito de Lisboa, onde eu ensino também. Estavam lá colegas vários, professores catedráticos, professores de todos os níveis, alunos, admiradores, que não conhecem nada de direito, mas foram lá escutar-me, não sei o que é que... Mas não sei o que é que... Ia dizer, não sei o que é que apreenderam dessa sessão. Mas estou a desmentir-me. Porque esta obra não é feita apenas para estudiosos de direito constitucional, nem de direito tout court. Esta obra é feita para todo o cidadão que queira perceber o que é o político, o que é o sistema de governo, porque senão demitimos-nos completamente da nossa obrigação cívica. O cidadão tem de saber onde está. Cidadão vem da palavra civitas. Nós estamos numa cidade, num país, temos de compreender
Quem é que nos governa? Como é que nos governa? Olha, está aqui tudo. Com toda a modéstia que posso ter, permitam-me a imodéstia de concordar com o professor Dário Moura Vicente, quem foi o apresentador da minha obra, é dos mais ilustres dos comparatistas portugueses, é dos poucos que cultivam o direito comparado geral. Ele teve a bondade de dizer que esta é uma obra singular, não encontrável em Portugal ou na lusofonia, tendo em conta o percurso de investigação que eu segui e o resultado constante deste relatório de investigação. Este é um relatório de investigação. É o resultado de um processo de investigação que sofreu várias vicissitudes, não vou mencioná-las. O professor Hugo Lança já abriu uma ponta do véu sobre aquilo que me aconteceu. Isto é brutal, isto nunca se pode pensar que chegar a esse ponto, mas com o apoio de colegas e amigos eu consegui reganhar energias para retomar um projeto que eu já tinha considerado perdido nessa tarde-noite. E a minha sorte é que eu escrevo também à mão. E fui resgatar ficheiros, escritos em tempos, e foi assim que eu, em 2 anos e meio, escrevi isto. Mas já estava tudo pronto para avançar para a editora, e era um projeto de 2 volumes. Eu queria, engonhei, para ver se, ao concluir o 2º volume, fazia uma publicação única de 2 livros. Mas o primeiro volume já estava pronto, quando me aconteceu isso. Tive de voltar ao primeiro volume, acabar o primeiro volume, e agora estou a ver se acaba o 2º volume. Em que é que consiste o 2º volume? Este é um projeto de investigação que tem 2 valências. A segunda valência já consta deste volume. Eu tentei estudar o sistema de governo, conceptualizando primeiro o que é sistema de governo, que não é tão pacífico quanto isso definiu. Resolvido o primeiro ponto, era imperioso, na minha perspectiva, saber que sistemas de governo existem na lusofonia, nos 9 países da lusofonia. Há um trabalho científico, portanto, de definição de conceitos, e adotei certos conceitos como meus. Há um trabalho científico de classificação, e fiz essas classificações. E havia também a necessidade de encontrar base normativa para esses conceitos e essas definições e essas categorizações, essas classificações. Resolvido esse terceiro momento, havia que saber como classificar cada um dos Estados-membros da lusofonia do ponto de vista dos elementos que constam dessa classificação. Resolvido que foi este ponto, tinha um outro desafio que constaria do 2º volume. Mas fui fazendo sempre isso no primeiro volume. Guardei-me para mais tarde fazer um trabalho apenas dedicado à aproximação entre a expressão normativa formal do sistema de governo X, ligação dessa expressão normativa formal com a praxis político-constitucional de cada Estado. Porque descobri, e era óbvio, que muitas vezes há uma dissonância imensa entre aquilo que está proclamado na Constituição, nos diplomas infraconstitucionais, e aquilo que na prática acontece. E quando isso sucede, nós temos um problema sério, que é de um divórcio total entre a prática e a norma, e a forma como a norma é encarada. Por isso, não é de admirar que sistemas de governo X, Y e Z, de acordo com o traçado formal constitucional, tenham um figurino, e quando convocamos esse sistema dado à luz da reflexão prática, encontramos um divórcio completamente insanável. Porquê? Porque esse divórcio existe
Nós, cientistas do direito, temos de ter a lucidez de perceber que o nosso trabalho não se confina à normatividade meramente formal. Temos de fazer o trabalho do politólogo, que antigamente faziam. E ainda hoje fazem. Mas os constitucionalistas tinham um certo pejo, um certo pudor em entrar por essas minudências práticas. E ficavam-se por arquétipos formais bonitos, desenhados, mas que na prática não funcionam. E depois, quando tentam compreender o porquê de não funcionamento, relegam para as calendas gregas essa explicação, esperando que os politólogos vão ao terreno, carregar os dados que faltam, e eles assim analisam de uma forma soberba, isto vem da politologia, vamos a extrair as conclusões que nos interessam e partimos. Não, isso não é forma séria de fazer ciência, de direito constitucional. Por esse motivo é que achamos que esse trabalho tinha de ser feito. E encontrar o porquê dessa dissonância. Por que razão o sistema de governo brasileiro, por exemplo, não sei se há aqui brasileiros, por que razão o sistema... Há ou não há? Sistema de governos brasileiro, um sistema de governo brasileiro... Mas ele não é brasileiro. É quase. O sistema de governo brasileiro é presidencialista. Mas o que se passou recentemente com o impeachment à presidente Dilma Rousseff, o processo, não estou a falar do impeachment ele mesmo, o processo que foi conduzido até desaguar no impeachment. Foi revelador, esse processo todo, da mutação no sistema do governo, ou existente já nessa altura, ou querida. Porquê? Porquê? Porque o impeachment é um instituto jurídico que significa responsabilização de um chefe de Estado ou outra entidade. Mas ele responde por comissão de um crime de responsabilidade. Quando assim é, está respeitado tudo que diz a Constituição e tudo que diz a lei brasileira. A partir do momento em que convolamos a responsabilização por comissão de um crime de responsabilidade em responsabilidade puramente política, já estamos a mudar a natureza do sistema do governo, estamos a introduzir o vetor parlamentarizante ao vetor presidencial. A mutação começou aí e não sei se vai acabar aí. Estão a ver? Mais um exemplo de que temos de estar atentos à normatividade prática, a forma como a Constituição é vivida na prática, porque senão não entendemos nada, continuamos a bater no mesmo ferro frio, a pensar que estamos a trabalhar com uma Constituição que na prática está a ser ultrapassada ou já foi ultrapassada. Este segundo volume seria dedicado a essa análise particularizada e direcionada a todos e cada um dos sistemas de governo da lusofonia. Falo de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola, Moçambique, Timor-Leste, todos convocados, Guiné Equatorial, todos convocados para esta lusofonia que nós queremos entender em termos de sistema de governo. O segundo volume está a caminho e devia estar publicado já o ano passado. Se tudo corresse bem, há 1 ano e meio os 2 volumes estariam já prontos. Infelizmente só um é que está pronto e façam um bom uso deste trabalho. Estudem com atenção, leiam com atenção, porque está aqui um trabalho sério, uma investigação séria. Se é bom o livro, quem ler dirá. Mas eu, do ponto de vista pessoal, posso afiançar a todos que está cá tudo o que eu poderia dar à ciência jurídica.
Podia dar mais se não tivesse havido aquele episódio. Mas acho que, apesar de tudo, consegui dar o passo que era necessário e deixar obra para que os nossos alunos também tenham um referencial. Eu insisto muito neste ponto. A docência significa escrever lições, obras, deixar testemunho. Na medida em que tenhamos tempo, façamos esse trabalho. Porque é importante deixar o nosso cunho na educação, no ensino. Se vamos ensinar a alguém, temos de pensar pela nossa própria cabeça e explicar da nossa forma os conceitos, as ideias, as doutrinas, etc. Deixar tudo nas mãos dos grandes doutrinadores, que podemos ser nós também, é um trabalho de preguiça, de demissão à nossa responsabilidade enquanto docentes. O docente tem de ser um investigador também. Não é um palrador, não é um repetidor de lições de outros. Porque senão pedia-se a quem escreveu que gravasse tudo, chegava-se aqui, carregava-se um botão e o professor falaria. Nós, professor Hugo, estamos no bom caminho. Eu e o professor. Escrever, pesquisar, investigar, deixar testemunho. E submeter o nosso trabalho à crítica, porque muita gente, às vezes, tem medo de publicar para não ser apreciado pelos demais. Quem tiver esse medo, que saia da academia. Não está aqui a fazer nada. Nós temos de ser honestos, corajosos e afirmar a nossa ideia. Como afirmei aqui, por exemplo. Eu comecei com um processo... Já estou a falar demais? Não. Eu comecei com um processo de investigação em que havia uma hipótese de partida. Consensual em Portugal. Consensual. Doutrina maioritária, esmagadoramente maioritária. A de afirmação de um sistema de governo semipresidencial. Sistema esse que estaria assente e a navegar entre dois pilares fundamentais. O sistema de governo presidencial e o sistema de governo semipresidencial. Foi o meu ponto de partida. Mas o ponto de partida para o investigador não pode traduzir-se apenas no ponto de partida que será o ponto de chegada. Nós temos todas as nossas pré-compreensões, as nossas ideias feitas, as nossas primeiras ideias. Num processo de investigação começamos sempre assim. É uma espécie de, como é que posso explicar isso em termos simples? Palpite. Temos um projeto de investigação, o nosso palpite é que esta tese é correta, vou por este caminho. Todos os investigadores têm essa perspectiva. Mas o que acontece às vezes, e tem de acontecer, é que o processo de investigação pode levar-nos para outros rumos e não aquele que nós tínhamos como assente. Isso é que revela honestidade intelectual e científica. Porque nós não estamos atrelados às nossas pré-compreensões. Serviram apenas para desenhar hipóteses de partida, com base em perguntas de partida previamente feitas, mas cabe responsabilidade à investigação, objetivamente falando, descobrir se nós estávamos certos ou nós estávamos errados. Eu descobri o quê? Que esse conceito de sistema de governo semipresidencial não tem autonomia dogmática, autonomia científica para se afirmar como se afirmou. Não tem operatividade científica. E achei que estávamos a perder demasiado tempo e a gastar demasiada energia com essas guerrinhas na academia que nunca mais acabam, entre saber se o sistema é semipresidencial, semiparlamentar, presidencial-parlamentar ou parlamentar-presidencial, semipresidencialista ou semipresidencial. Eu achei que o mais operativo é um sistema de governo misto, situado entre dois pilares. O sistema presidencial de um lado, o sistema parlamentar do outro lado. Entre esses dois pilares circula uma gama ampla de sistemas. Todos esses sistemas reuni-os no sistema de governo misto.
A operatividade científica deste termo, deste conceito, prende-se com o seguinte. Na medida em que tenhamos presente que estamos em face a um sistema de governo misto, podemos estar sensíveis a ponderações outras que não a um figurino único. Por outras palavras, o sistema de governo misto pode ser um sistema de governo misto presidencializante na medida em que tem um pendor presidencial, parlamentarizante na medida em que tem um pendor parlamentar, governamentalizante na medida em que tem um pendor governamental, ou diretorial na medida em que tenha um pendor diretorial, ou seja, é um diretório, um coletivo, como acontece na Suíça, com o sistema de governo diretorial. Os meus alunos do primeiro ano lembrar-se-ão. Com esse sistema diretorial, nesse sistema diretorial encontraremos também resquícios do caráter misto do sistema de governo. Ganhamos tempo, ganhamos lucidez, ganhamos avanço para pesquisar coisas mais definitivas. E quais são as coisas mais decisivas aqui? As coisas mais decisivas não são as classificações. O mais importante para mim não é saber que o sistema de governo X é presidencial, é parlamentar, é misto ou é semipresidencial. Não é isso relevante. Hoje em dia, perante a crise que estamos a viver e ameaças sérias que estamos a viver, falou-se de Fukuyama. O homem acreditava piamente que tínhamos chegado ao fim da história. Mal ele sabia o que é que viria depois. Não há fim da história. Há uma história aberta, há um livro aberto que vai seguindo o seu caminho. Não há decisões fixas na história. Não podemos dizer que a democracia representativa é um dado adquirido. Podemos dormir à vontade porque regresso ao passado nunca mais. Regresso ao passado pode acontecer. Vejam o que está a acontecer no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, África, América do Sul, Ásia. A democracia representativa tem de se justificar todos os dias. Há que lutar por ela todos os dias. Não dar tréguas. E o que é decisivo, na minha perspectiva, quanto aos sistemas de governo, não é tanto a mera classificação. E ficamos sossegados porque o sistema de governo português é misto. O brasileiro é presidencial. O angolano é presidencial. O equatorianense é presidencial. O timorense é misto. Cabo-verdiano é misto. São Tomense é misto. Moçambicano é presidencial. Mas qual é a diferença que existe entre o sistema de governo presidencial brasileiro e o sistema de governo presidencial da Guiné Equatorial? Sabem qual é? Está no regime político-constitucional. Eis um conceito que também eu lavrei. Juntei o clássico regime político à forma de governo e equacionei a necessidade de termos apenas um conceito unificador das duas vertentes, chamado regime político-constitucional. E o decisivo aqui é saber se o sistema de governo X obedece ou não aos vetores que dinamizam o regime político-constitucional de democracia representativa. É o que existe na Guiné Equatorial? É o que existe no Brasil? Há ameaças ao regresso ao passado? De regresso ao passado no Brasil? São perguntas que temos de colocar. Em Angola? Moçambique? O que é que nós temos? E é a análise da praxis político-constitucional que nos pode desvendar a resposta a essa questão. Essa linha de investigação é importantíssima. E por isso, sem falar muito, mais do que estou a falar, o que se passa aqui é a necessidade de, tal como fizemos com a grelha de comparação,
essas tábuas comparativas que eu muito didaticamente fui explanando ao longo do texto, do livro, é imperioso que também possamos ter uma greia mínima a partir da qual possamos aferir a validade de uma determinada opção num determinado país. E saber se esse país, ostentando o nome de sistema de governo presidencial ou sistema de governo misto, está ou não a respeitar certos e determinados parâmetros, todos eles densificadores do regime político-constitucional de democracia representativa. A saber, respeito pelo princípio democrático. Existe ou não existe neste país, neste momento? Direitos fundamentais, nomeadamente direitos, liberdades e garantias. O respeito por esses parâmetros existe ou não existe? A Constituição é normativa ou é meramente nominal ou semântica? Há que responder a essa questão. Lembram-se? Já agora, os meus alunos do primeiro ano e do segundo ano, se lembram do conceito de Constituição nominal? Há Estados da nossa lusofonia que têm uma Constituição meramente nominal, de nome. Não é uma Constituição efetivamente respeitada. Está tudo no texto, mas depois há uma praxis constitucional desvirtuadora do texto constitucional, dessa opção. Há que saber se essa Constituição, que se diz sistema de governo presidencial, respeita ou não a sua própria Constituição. Primeiro ponto. Este é um parâmetro que temos também de analisar quando tivermos de averiguar ou avaliar a profundidade de um determinado sistema. Dois outros parâmetros. Existe separação de poderes ou não existe a separação de poderes? Porque não me venham a dizer que um sistema de governo presidencial significa que o Presidente da República é o Presidente do Governo, é o Presidente da Presidência, é o Presidente dos Tribunais, é o Presidente das escolas, dos sindicatos e tudo. Não pode ser assim. Isso seria um regime político-constitucional oposto à democracia representativa. É monocrático, é autocrático, é ditatorial, é totalitário, mas não de democracia representativa. Se nós não nos ativermos a esse ponto, estamos a ver apenas as árvores e não a floresta. Termos a perspectiva holística de ver o todo faz-nos recuar e não prestar atenção a essas minudências, essas guerrinhas do dia a dia, em que semana sim, saem novos episódios que temos de comentar, e prestamos atenção ao essencial. Esses parâmetros estão a ser ou não respeitados por esse sistema de governo ou por essa organização política aqui e agora. Um outro parâmetro, é o último que temos de considerar aqui, é o da fidelidade à Constituição. É um princípio que decorre de uma leitura atenta da Constituição. Por que razão é que há juramentos de órgãos de soberania e juramentos com frases desenhadas, ou seja, tipificadas? Na medida em que o chefe de governo, o deputado, o membro do governo, o presidente, o juiz do tribunal viola esse juramento, está a ser infiel à Constituição. Fidelidade à Constituição. O que nos remete para a necessidade de, ao interpretarmos a Constituição, ao aplicarmos a Constituição, fazermos isso de boa fé. Não é interpretar um texto de acordo com os nossos interesses
e destruir a normatividade imanente a este preceito, só porque neste momento o que queremos é outra via. E vamos cozinhar a coisa de tal forma que o preto vire branco e o branco vire preto. Faz-se isso a miúdo na lusofonia. Isso é respeitar o princípio da fidelidade à Constituição? Não. Ora, temos de prestar atenção a isso, na caracterização de um determinado sistema, na qualificação de um determinado sistema. E mais. Esta obra é de direito constitucional comparado. O que se aproxima muito da engenharia constitucional. É uma disciplina que Sartori já tinha antevisto, mas penso que faz sentido hoje percebermos que direito constitucional também é engenharia constitucional. Estão aqui engenheiros? Ou não? Está aqui um engenheiro. Fazer direito constitucional é fazer engenharia constitucional. Porque está na base da política legislativa. Como da política legislativa no seu mais alto grau, que é a política de legislação constitucional. Quais são as primeiras opções e as fundamentais opções que temos a ter? Como trabalhar a norma para que signifique algo e para que da sua aplicação resulte algo. Temos de ter a sensibilidade do engenheiro para retrabalhar as normas de forma que consigamos chegar a bom porto. Isto é engenharia constitucional. Eu tinha prometido a mim mesmo, ao sair do meu gabinete de investigação aqui, percorri uns 30 metros, salvo erro, estava a vir para a sala e disse, bem, não vou falar mais do que 5 minutos. Vou cumprimentar, agradecer a apresentação e depois fazer terminar a sessão. Porque estava eu a pensar também que falar demasiado do livro é retirar as expectativas a quem vai ler o livro. Eu gosto de, ao ver um filme, que ninguém me conte a história do filme, que ninguém me narre a história do filme previamente. Porque retira interesse ao filme. Não quero conhecer a história toda, mas acho que já contei uma porção de histórias que eu espero que não sejam desmotivadoras, essas histórias contadas, para a leitura que devem fazer. Estão aqui académicos, esta é uma obra para a academia, mas é uma obra também para a sociedade em geral. Escrevi tem uma forma complicada de escrever, mas acho que neste trabalho não fui tão complicado como na tese de doutoramento. Essa que tinha 1000 e tal páginas, mas tinha um intertexto incompreensível. Acho que estou a melhorar a minha forma de escrever. E penso que a leitura, apesar de ser o texto, apesar de ser a forma de escrever, pode ser aparentemente complicada, mas creio que me aproximei imenso do meio termo. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, e tentar falar tecnicamente bem, de uma forma séria, profunda, rigorosa, melhor dizer, não é séria, mas rigorosa, pensando que alguém que não é jurista vai ler este livro. Eu pensei também nessas pessoas. E acreditem, todas as pessoas que não sendo juristas e tenham 2 dedos de testa, compreenderão cabalmente esta obra. Já me disseram, e eu digo muito obrigado aos elogios que tenho tido em Lisboa, foi emocionante ouvir o apresentador a esmiuçar a obra toda e a falar dos aspectos positivos. Ele não falou dos aspectos negativos, penso que por simpatia não falou, mas falou tanto coisas positivas do ponto de vista científico que fiquei sem jeito. Eu que não sou de ficar envergonhado, mas na altura estava cabisbaixo porque não sabia o que dizer depois de ouvir tantos elogios. Eu fiz essa obra pensar também nesta escola que me recebeu e que me acarinhou
e que me deu espaço para pensar, para escrever. É uma vida difícil, são horários complicados, mas arranjo as madrugadas para escrever aquilo que escrevo, mas a pensar que serei útil aos meus alunos. Isto de que vos falei, tenho vindo a falar ao longo dos últimos anos, não revelando nunca a conclusão esta, porque eu achei que antes de apresentar a obra não posso adiantar as minhas teses aos alunos. Até para me resguardar. E fui repetindo algumas lições clássicas na doutrina portuguesa e não só. Quem ler este livro vai perceber que eu já estava a fazer o meu caminho. O meu caminho é este. Um grande abraço a todos que estão cá e, do fundo do coração, acreditem que sinto-me na Lua hoje. Muito obrigado a todos.